Olá, hoje nós teremos mais um webinar no contexto Covid-19, agora com apoio da Glimar. Nós teremos nessa oportunidade a honra da participação do professor Carlos Alberto Barros Franco, da Clínica Barros Franco, o professor Domênio Capone, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a participação do Dr. Leonardo Palermo, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Serão apresentados 2 casos desafiadores, serão apresentados, então, pela doutora Fernanda Oliveira, que é residente do Instituto de Doenças do Tórax, do FRJ, e pelo nosso querido Júlio Ferrezini, que é o diretor da Regional Sul-Fluminense, que vai trazer um pouco da experiência dessa região no estado do Rio, no contexto de Covid-19. Teremos também a moderação do nosso diretor científico, Dr. João Pedro Senhaus. Esperamos que seja uma grande oportunidade para que nós possamos ver questões desafiadoras no contexto do manejo da Covid-19 para os pneumologistas. João, por favor, podemos começar? Boa noite a todos. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite, professor Barros Franco, professor Domênico, Leonardo Palermo, Júlio e Fernanda. Dizer que é um prazer imenso a gente conseguir viabilizar esse webinar e do jeito que eu acho, na verdade, pessoalmente, mais interessante e mais desafiador, que é discutir caso clínico, né? A gente vai ter hoje 2 casos, teremos 2 casos apresentados. Um caso, a doutora Fernanda Oliveira vai trazer um caso lá do nosso Instituto de Doenças do Tórax, do FRJ, e depois o Júlio vai trazer um caso da Regional Sul-Fluminense. Eu vou ter o maior prazer aqui de participar dessa discussão e, na verdade, tentar passar um pouco a bola para os comentários. Tenho sorte de participar da sessão clínica lá da UFRJ, estou acostumado a ouvir os comentários do Domênico. Dei um azar que não cheguei a pegar a sessão clínica com o professor Barros Franco, mas já ouvi falar muito, então hoje eu vou ter um gostinho aí de participar na sessão clínica com ele. Fui residente junto com o Leonardo Palermo, então a gente já trocou essa bola antes. Júlio também esteve lá junto com a gente. E a Fernanda Oliveira, na verdade, talvez assim, 2020 foi só de notícias ruins e tal, que coisas ruins acontecendo, mas se tem uma coisa boa que aconteceu, foram os nossos R1s lá do Fundão. A Fernanda, o Fábio e a Jéssica realmente são grandes figuras, têm ajudado muito, batalhando aí nessa epidemia e por isso que eu queria que ela estivesse aqui junto da gente também, apresentando esse caso clínico, mostrando aí como é que ela está fazendo o trabalho lá na UFRJ, tá? Fernanda, eu acho que pode começar o seu caso clínico e a gente depois abre para discussão no meio, né? Boa noite a todos que estão assistindo, boa noite, professores. Obrigada, João, pela apresentação. É uma honra participar desse webinário. Espero que a parte operacional funcione direitinho e qualquer coisa, o feedback vocês vão me dando ao longo da apresentação. Vou começar o compartilhamento aqui da minha tela. Bom, então, eu sou Fernanda Oliveira, eu sou R1 de pneumologia do IDP, lá da FRJ. Vou apresentar agora um caso que a gente acompanhou em maio, lá na enfermaria de pneumologia. Um caso que foi bem difícil, suscitou muitas discussões, a gente traz justamente para a gente crescer nessa discussão do caso, né? Então, o primeiro slide aqui é o início do caso clínico. Ela é uma paciente de 54 anos, casada, aposentada, ela trabalhou anteriormente como manicure, e a queixa principal dela nessa emergência do dia 16 de maio era falta de ar e febre. Era uma paciente portadora de artrite reumatoide e síndrome de Sjögren, já com doença intersticial pulmonar conhecida, usuária de oxigênio domiciliar de forma intermitente. Ela usava mais aos esforços, em repouso em geral ela não necessitava do uso de oxigênio, e ela vem apresentando desde março de 2020 um quadro de uma febre diária, uma febre baixa, sem horário preferencial, associada a uma mialgia
e uma piora progressiva da dispneia e da hipoxemia. Ela vinha em consulta ambulatorial, ela acompanha essa doença intersticial no ambulatório de pneumologia da UFRJ, e foi feito um curso de antibiótico com clavulin, depois foi deixado até uma azitromicina 3 vezes por semana, mas ela não vinha melhor evolutivamente. Até que no dia 30 de abril, ela procura a emergência do fundão com progressão dos sintomas. Nesse momento, ela é direcionada para o setor COVID, que na emergência do fundão foi separado uma emergência não COVID, uma emergência COVID, e ela, como tem um quadro respiratório, é encaminhada para essa emergência COVID, faz uma tomografia de tórax, coleta um SWAB, um PCR para COVID-19, permanece em observação em 24 horas e recebe alta com sintomáticos. Isso acontece muito pelo medo dela estar em progressão de doença, né? E ficar exposta ali num ambiente altamente de contaminação. E como ela estava estável do quadro respiratório, pelo que a gente observou nas evoluções, acharam melhor orientar que ela fosse para casa e qualquer piora sintomatológica ela voltasse à emergência, já que ela tinha facilidade de acesso. Ela mantém os sintomas, começa a apresentar uma piora da febre, a febre começa a ficar mais alta, ela fica com mais mialgia, uma maior necessidade do uso de oxigênio suplementar. Nesse momento, ela está em uso contínuo de oxigênio, em litragens cada vez maiores. Associada a isso, uma tosse seca, um quadro de anosmia, diarreia e náuseas. Então, ela volta no dia 16 de maio pior, clinicamente, com mais sintomas, né? Ela refere estar em isolamento social, ela só saía para ir ao hospital e desconhecia casos de Covid próximos aonde ela morava. De história patológica pregressa, ela tem artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, essa doença intersticial há mais de 10 anos, com a última exacerbação em junho de 2019, onde ela fez um curso de corticoide com 60 miligramas de prednisona e desmamou esse corticoide até a data. Ele já estava no momento usando 5 miligramas em dias alternados. De outras medicações de uso contínuo, ela usava leflunomida, usava para o quadro articular, que era importante. No caso ela estava assintomática, então ela já estava em uso de leflunomida há bastante tempo. Rituximab semestral, desde 2014, a última dose que ela tinha feito era em março de 2020. Além disso, omeprazol, simvastatina, as medicações inalatórias, ela usava lenivanisto e acetilcisteína. No exame da admissão na emergência, ela se encontra em regular estado geral, né, bem prostrada, mas orientada, cooperativa e corporada uma cruz, um pouco taquipneica, sem sinais de esforço ventilatório, com uma litragem de 2 litros por minuto. De sinais vitais, ela está um pouco taquicárdica, a oximetria de pulso estava 93% em repouso. No exame físico de alteração, que ela tinha uma alteração provavelmente da doença crônica dela, ela tinha crepitação em velcro em base até terço médio bilateralmente, sem outras alterações de exame físico. E a gaso da admissão é uma gaso que mostra essa taquipneia, ela está com 29 de PCO2, e uma hiperóxia até de 127, provavelmente por uma suplementação, num primeiro momento, né, maior do que era necessário, e ela estava com 2 litros quando coletaram essa gasometria. Esse é o laboratório de admissão da paciente, né? Porque a gente tem uma função renal normal, uma PCR elevada de 167, uma hiperferritinemia de 1261. O complemento, pensando em atividade de doença, ela estava normal, uma hemoglobina de 8,5, o que para essa doente é menor, ela tem uma hemoglobina de base em torno de 12, e uma linfopenia descrita de 1.372 sem leucocitose. E aí eu vou mostrar agora a tomografia de admissão, essa tomografia do dia 16, e aí eu peço a ajuda do professor Domênico para me auxiliar aqui na descrição das imagens. Todos estão vendo? Então, aqui a primeira tomografia, eu vou primeiro mostrar essa imagem do parênquima, depois a imagem do mediastino.
Então, a gente tem, né, esse vidro fosco, principalmente em ápices. Parece que tem bastante alteração estrutural, arquitetural já da doença intersticial de base. Né? Ela tem bronquíolos e bronquiectasias. Para terminar. Fernanda, eu acho que você podia mostrar outra vez a imagem do parênquima e aí, de repente, a gente poderia ver se o Domênico pode comentar as imagens, né? Sim. Boa noite a todos. É um prazer grande participar desses eventos da Software. E essa modalidade realmente é a modalidade que mais atrai a gente, né? A discussão. Então, primeiros questionamentos, enquanto a gente ouve a história, né? Já tem uma paciente que já tem uma doença de base conhecida. Então, isso já nos desperta, já vendo essas imagens, né, fazer algumas considerações. Primeiro, em relação ao diagnóstico em si. Né? Se a gente não soubesse que essa doente tinha artrite reumatoide, tinha uma doença do tecido conjuntivo, a gente já poderia discutir, por exemplo, aqui algum diagnóstico diferencial. Então, tem essas opacidades em vidro fosco. Algumas têm um aspecto lobular, que isso é muito interessante, né? Eu não posso apontar, vocês não estão vendo minha seta, porque eu não tenho controle da imagem. Mas é periférica essa alteração, né? Notadamente periférica. O que domina aqui o quadro, isso, aí, é o vidro fosco, pode ir descendo. Então, ó, é um vidro fosco difuso, já tem distorção, a Fernanda comentou isso, né? Tem muita distorção e tem uma alteração muito interessante, que é na periferia do lobo superior direito, já tem algumas áreas de bronquiolectasia. É difícil, às vezes, fazer a diferença entre bronquiolectasia e faviolamento, mas a impressão que eu tenho é que ela não chega na periferia, na pleura, junto da pleura, ela guarda uma reserva, um pouco de espaço. Então, tem uma área de bronquiolectasia e tem outras áreas de hipertransparência junto dessas alterações de vidro fosco, que lembra um pouco de aprisionamento aéreo. Então, se eu não soubesse, já que se não tivesse essa informação, eu faria pelo menos um diagnóstico diferencial com pH, que seria uma possibilidade, né? Mas sabendo que ela tem uma doença de base, lógico que a primeira consideração que a gente faz é que isso esteja relacionado com a doença de base. Possivelmente uma agudização, por exemplo, da doença de base. Segunda possibilidade, então, seria uma alteração relacionada a uma complicação infecciosa da doença de base. E terceira, seria uma complicação relacionada ao tratamento, uma infiltração, por exemplo, em razão de algum medicamento. Pode passar, Fernanda. Então, nas bases, a gente vê muita retração já, né, mostrando que isso é uma doença crônica, né? Ela tem um substrato crônico já, e a gente não vê na base, pode ir mais um pouquinho, bem na base, a gente não vê aquelas áreas de faviolamento. Então, uma doença fibrosante não é idiopática, não tem aquele padrão clássico da pneumonia, né, idiopática, da fibrose pulmonar idiopática. Então, tem esse vidro fosco difuso, distorção, bronquiolectasia. Sem nenhuma informação, eu colocaria o diagnóstico. Primeiro, de doença realmente do tecido conjuntivo, como se fosse uma nisípia, aí, aqui parece bem isso, né? Pouco um pouco a periferia, ó, você não vê faviolamento aqui, ou uma pH crônica, seria um diagnóstico diferencial. Agora, sabendo que ela já tem uma doença já de base e que ela teve esse contexto clínico que a Fernanda relatou, evidentemente não tem como descartar aqui a possibilidade de uma infecção de um padrão viral. Ele não está naquele padrão clássico que a gente vê na Covid. Por quê? Porque esse pulmão já está comprometido, né, por outras alterações relacionadas à doença. Mas é impossível descartar aqui uma possibilidade viral. Podia ser H1N1, podia ser o coronavírus associado à doença de base, que levou a essas intercorrências. O mediastino tem, você disse que ia passar, só para ver se tem alguma coisa relevante. Aqui, imagem do mediastino.
Então, a imagem do mediastino está lá. Ela tem uma variação anatômica, passou rápido, mas parece que tem uma variação anatômica. A subclava sai, né, à direita, ela sai da esquerda, cruza o esôfago. Interessante isso. Depois a gente vê isso com detalhes, se você puder parar depois a imagem lá em cima. No mediastino não tem linfonodo, migalina, tem o esôfago um pouquinho, fotônico um pouquinho, né? Tem pequenos linfonodos aqui, tá vendo? Para aí, volta um pouquinho, Fernanda, só para mostrar essa variação aqui, ó. Essa aqui? É a subclava, mais um pouquinho embaixo. Um pouquinho mais embaixo. Vai mais. Aí, olha, ela está saindo, tá vendo? A aorta indo em direção, ela passa por cima, comprime um pouco o esôfago. Isso é a causa, né, nos vírus de disfagia ilusória. É uma variação anatômica. Mas no mediastino não tem nada assim relevante, não, a não ser um pouco de hipotonia do esôfago, né? Mais nada. Vou retornar, então, para a apresentação. Ok. Nesse slide aqui, a gente tentou botar as imagens sequenciais do dia 16/1. Essa primeira fileira diz respeito a uma imagem basal que ela tem do tratamento. Nesse momento, ela estava estável do ponto de vista da doença pulmonar. No dia 30/4, é a imagem que ela faz quando ela vem à emergência, fica 24 horas e volta para casa. E a do dia 16/5 é essa imagem que a gente acabou de ver no dia completa, né, nos slides, no vídeo. Que mostra uma progressão, né, relativamente rápida, né, dessas alterações, né? Houve uma piora significativa de janeiro até maio, né? A gente vê realmente esse vidro fosco, essa predominância de vidro fosco periférico, e tem algumas áreas descritas como áreas em pavimentação em mosaico, que a gente tem observado na pneumonia por Covid. Aqui, né? Dá para ver, tem um rendilhado associado, né? Mas esse rendilhado não é específico, né, de nada, né? É uma alteração intersticial, ele aparece muito nas doenças do tecido conjuntivo, né? Aparece, por exemplo, na proteinose alveolar, às vezes. Então, tem um rendilhado associado ao vidro fosco, intersticial, tanto intralobular quanto interlobular. Então, dá para ver, às vezes, alguns septos espessados, dá para ver um interstício, né? Intralobular, tem muitas linhas aí dentro. Então, isso, às vezes, configura aqui, está mais um pouquinho nessa 30/4, a primeira imagem, na periferia daquela alteração de vidro fosco, aí lembra muito essa pavimentação. Uhum. Então, vou prosseguir aqui. Nesse momento, a gente tem as hipóteses diagnósticas. Eu vou abrir para a gente discutir um pouco, mas as principais hipóteses foi justamente o que a gente pensou na enfermaria, foi justamente o que o Domênico já discutiu. Se realmente era uma progressão de doença, uma exacerbação da doença intersticial, ou uma pneumonia viral, ou uma pneumonia por Covid nesse contexto da pandemia. Eu vou deixar de compartilhar minha tela agora para a gente conseguir ver todos os participantes. Então, eu gostaria agora de convidar o professor Barros Franco para que ele ponderasse até o momento, enfim, em relação ao que foi feito de exame, diagnóstico, enfim, né? Se seria feito mais algum outro exame, e nesse momento, o que ele traçaria como possível conduta. Professor, o seu microfone. Perfeito, estão ouvindo agora. Bom, enfim, uma das coisas que mais eu gostava realmente no Fundão eram duas sessões, uma de quarta-feira, às 7h30, de radiologia, e a de sexta-feira, às 10h30, de pneumologia, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. É um caso bastante interessante. Então, só resumindo o que foi dito, uma doente de 54 anos de idade, já com uma doença intersticial conhecida em tratamento, com esteroide e um biológico, e que apresenta esse quadro durante um curso de Covid. Então, acho que aí são duas coisas importantes. Primeiro, é lembrar que nem tudo que aparece durante essa crise de Covid é Covid.
Então, esse é uma coisa fundamental, você não pode botar todo mundo no mesmo saco. Eu tenho recebido doentes no curso de Covid com doenças gravíssimas que são mandadas ficar em casa tomando um analgésico e um antitérmico. Então, na realidade, essa história que essa frase clássica de fique em casa, ela é uma frase incompleta. Você fique em casa se não estiver passando mal. Se você estiver passando mal, você tem que procurar o médico. Foi o que essa paciente, eventualmente até demorou um pouco para procurar com esse medo do Covid. O que me chama a atenção, na realidade, nessa doente, são duas coisas. A primeira delas é que essa doença não teve um aparecimento agudo. Essa doença é uma doença que teve um aparecimento progressivo e que, num determinado momento, se tornou mais grave. Ela, em janeiro, tinha um infiltrado intersticial. 3 meses depois, no mês 4, esse aumento do infiltrado intersticial já existia. E, finalmente, no mês 5, ela se tornou um infiltrado intersticial em cima de um pulmão previamente doente, como o Domênico chamou. É uma doente que tem um infiltrado intersticial, um padrão em mosaico, tem um comprometimento periférico claramente de bronquiolectasia. Então, essa doente certamente já tinha uma doença em progressão que pode ter sido agudizada por algum fator no mês de maio, mas ela já estava com uma doença em progressão. Não foi uma doença que estava um pulmão estável e agudizou intensamente. Bom, então, eu acho que se nós fôssemos dar o laudo, como hoje em dia os radiologistas frequentemente dão, não só na doença intersticial, como também nos doentes de Covid, eu diria que, estudando doença intersticial e esquecendo o Covid, ela seria um padrão não WIP, não compatível com o WIP. Né? Nós teremos que pesquisar outras possibilidades. Em relação à pesquisa de Covid, que o laudo é dado como possível, provável ou indeterminado, eu daria o laudo de indeterminado. Ela não tem um padrão, a meu ver, de Covid. Então, eu vejo essa doente com essas duas possibilidades. É uma doente que tem uma doença de base, a minha sensação é que ela tem uma doença que vem progredindo, e a resposta que eu tenho que dar é se realmente no mês de maio ela teve uma agudização maior do que já vinha tendo por algum fator. E esse fator, evidentemente, podem ser vários, podem ser inclusive da própria doença, ou pode ser um cofator infeccioso no qual se acrescenta o Covid. Então, a minha impressão clínica é que é uma doença progressiva, provavelmente relacionada à doença de base, e que, eventualmente, ela possa ter tido um fator agudizador nesse episódio final, quando ela apresentou febre, apresentou diarreia, apresentou alterações de paladar, alterações de olfato, são manifestações muito comuns do Covid. Então, eu tenho a sensação, neste momento, eu estou diante de duas doenças. Uma doença que vinha em progressão e uma doença que foi agudizada por um fator, e dentre esses múltiplos fatores, numa epidemia de Covid, eu pensaria em Covid. Então, eu penso que ela tem duas patologias associadas e, eventualmente, começaria pesquisando o fator agudizador, que é a rotina, quer dizer, faria a pesquisa de vírus respiratórios, que hoje em dia se tem a possibilidade de fazer com facilidade um swab para um painel viral e para germes atípicos, e faria, evidentemente, uma pesquisa COVID, considerando que é uma doente que pode evoluir muito rapidamente para uma insuficiência respiratória grave, eu daria preferência aos testes mais rápidos, que hoje em dia a gente consegue em 4 horas. Mas o teste de rotina realmente é o RT-PCR para COVID ou para o SARS-CoV-2, que é a rotina. Então, eu tenho essa impressão. E pediria evidentemente, associadamente, a rotina de doença do colágeno, para ver se ela mostra fatores de agudização dessa doença, e basicamente seria isso. É claro que a gente tem que pensar numa doente que está usando esteroide e que está usando biológico, que existem outros fatores agudizadores. Esses fatores agudizadores poderiam ser, por exemplo, tuberculose, embora não seja o padrão convencional, e poderiam ser doenças associadas à imunossupressão, no caso, a pneumocistose. Então, essa doente não está impedida
de ter associadamente uma pneumocistose. Eu acho que isso é muito importante nós lembrarmos dessa possibilidade. Isso cria uma certa dificuldade, porque tanto o SARS-CoV-2 quanto a pneumocistose se caracterizam com frequência por aumento de DLH, que é um fator que nós usamos muito quando temos infiltrado intersticial desse padrão para pensar em pneumociste. Então, isso poderia ser um fator confundidor. Eu acho que isso seria a rotina que, num primeiro momento, eu faria nessa doença. Perfeito, perfeito, professor. João, acho que a gente pode seguir, né, com o caso. Eu queria fazer só uma pergunta rapidamente para o Palermo, rápido. Pensando que as enfermarias, quer dizer, pelo menos lá no UFRJ, em muitos outros lugares, quer dizer, essa organização em coorte, né? Nesse momento, a decisão isolar essa paciente ou não isolar essa paciente, pensando que é uma doente, quer dizer, com uma doença estrutural pulmonar, provavelmente já prévia, e a gente, quer dizer, existe a suspeita, a gente isolando ela faz com que ela certamente vai ter um contato muito próximo de pacientes sabidamente com coronavírus. O que você imaginaria nesse momento? Porque, assim, é uma decisão difícil. O que você acha? Bom, boa noite. Inicialmente agradeço ao convite da Sopterge, aqui representados pela professora Fernanda Mello e pelo meu amigo João Pedro. Sempre um prazer participar desse tipo de discussão, ainda mais com dois mestres como o professor Domênico e o professor Barros Franco. De fato, assim, a gente olhando a história da paciente, ela sugere bastante, pelo menos no início dela, uma evolução mais subaguda, né? Algumas semanas a meses até de febre mais baixa, mas num determinado momento ela faz uma clínica mais aguda, com aspectos clínicos mesmo compatíveis com a apresentação pulmonar e sistêmica mesmo da Covid-19, né? Então, visto que a gente não consegue, por critério radiológico e por critério epidemiológico clínico, afastar a possibilidade de Covid, acho que nesse momento, e até que se a gente tenha o resultado do PCR para SARS-CoV-2, acho que essa doente precisaria ficar em local isolado mesmo, infelizmente, próximo a outros doentes que ou já são confirmados ou também são suspeitas de Covid-19 nesse momento, né? Mas, de fato, uma decisão difícil, né? Uma vez que se a doente, de fato, não for portadora da doença, ela está exposta a uma doença potencialmente grave, visto a doença de base dela e já a alteração estrutural extensa que ela tem no parênquima pulmonar. Ótimo, Léo. Muito obrigado. Eu vou pedir que a Fernanda volte, então, a mostrar a evolução clínica da paciente e a conclusão do caso, e aí depois a gente vai voltar a pedir a opinião dos debatedores. Aqui é uma tabela que a gente colocou para mostrar mais ou menos a evolução do quadro clínico durante a internação dessa paciente. Então, ela começa no dia 16/5 com esse quadro de uma febre, adinamia, necessidade de um oxigênio em baixa litragem e um laboratório de inflamação, né? Uma hiperferritinemia, o início de uma linfopenia, uma anemia nova. Nesse momento começam o tazocin, a azitromicina e o oseltamivir, que infelizmente nós não temos o painel viral no fundão. Então, em geral, como não dá para descartar H1N1, é feito o tratamento. E ela estava com aquele corticoide de 5 miligramas dias alternados, a gente aumenta para um solumedrol de 62,5, desde o primeiro dia. Nesse momento, a gente tem informação que o PCR que ela colheu no dia 30/4 é indeterminado para o SARS, para o Covid-19, e ela fica em isolamento respiratório. No dia, evolutivamente, ela vem piorando a dispneia, aumenta a necessidade da oferta de oxigênio, e o pior dia clínico dela é o dia 19, que coincide justamente com a piora importante dos parâmetros laboratoriais. Nesse momento, ela tem uma anemia com uma hemoglobina de 6, eu vou botar depois uma evolução do laboratório, né? Uma linfopenia importante de 304, todos os marcadores elevados, e uma piora clínica importante com o aumento da necessidade de oferta de oxigênio. Ela chega a ter uma descompensação, é feita até uma dose de corticoide extra, e ela chega ao máximo de 8 litros por minuto. Apesar disso, ela não precisa de suportes maiores de oxigênio. Ela fica com catéter nasal mesmo a 8 litros,
não usa máscara com reservatório, nem outras medidas, nem VNI, nem a necessidade de intubação. No dia 17, ela colheu esse PCR, o primeiro PCR dela veio, o segundo, né, veio negativo para Covid, esse do dia 17/5. Ela vai evoluindo com melhora clínica, diminuição da necessidade de suporte de oxigênio. Com 5 dias foi suspenso a azitromicina e o oseltamivir. E no dia 22/5, ela tem o segundo PCR negativo para Covid. Então, nesse momento, ela sai de isolamento respiratório, que está sendo coordenado pela clínica médica e a DIP do HU, e vai para a enfermaria de pneumologia. A gente começa a ter o contato mais próximo com essa paciente. O último dia de febre que ela faz é no dia 22. Depois disso, ela mantém um suporte de oxigênio a 2-3 litros. Ela desatura bastante em ar ambiente, chega a 70, 75, muito taquipneica, mas com uma baixa litragem de oxigênio, ela fica estável. No dia 25, a gente reduz o corticoide. Na verdade, a gente passa o corticoide para oral, passa para prednisona 60 mg dia. Laboratorialmente, ela vem em melhora evolutiva, vai caindo ferritina, vai melhorando a LDH, vai melhorando a linfocitose. E aí, nesse momento, a gente tem o kit do dedímero, que a gente não tinha antes no fundão. E aí, no dia 28, a gente solicita esse dedímero e ela está com esse dedímero de 2.749. Desde a internação, desde o dia 16, ela tem um esquema de Clexane profilático, 40 uma vez. Como ela vinha em melhora clínica, a gente optou por manter esse esquema e não trocar, fazer uma dose maior de anticoagulação. Discutindo o caso com a reumatologia e por todo o quadro laboratorial dela, a gente pediu os marcadores de atividade de doença, ela não tinha sinais de hemólise, tinha os comprimentos normais, a gente solicitou os marcadores inflamatórios. A reumato não estava muito convencida de que não existia alguma doença, que o Covid não pudesse ser afastado nesse momento. Então, a gente solicita a possibilidade de uma sorologia e a gente consegue, com um laboratório de pesquisa, essa análise da sorologia, e para isso a gente precisava coletar um novo PCR. Então, no dia 27, a gente coleta a sorologia dessa doente e a PCR, que vem positiva, no dia 28. No dia seguinte da coleta, a gente sabe que esse resultado é positivo para a Covid e ela volta para isolamento respiratório. Como ela vinha, apesar desse novo resultado, ela vinha melhor evolutivamente, a gente resolve repetir a tomografia para ver qual é a evolução da imagem dessa doente, que é a segunda tomografia que eu vou mostrar. Junto a gente reduz o corticoide, ela completa o esquema do Tazocin, e ela já estava bem angustiada com a alta, porque ela tinha oxigênio domiciliar, ela estava mantendo 2-3 litros, e como ela chegou a sair do isolamento, volta para o isolamento, a gente achou melhor, como ela estava estável clinicamente, a gente tinha como manter o acompanhamento ambulatorial, a gente deu alta no dia 6 com retorno precoce, no ambulatório que a gente está fazendo de pós-Covid. Aqui é só uma tabela da evolução do laboratório dela durante a internação. O dia 30/4 é o dia que ela fica 24 horas na emergência, que ela já tem uma hiperferritinemia, não tem uma anemia tão importante quanto a gente vai ver, né, durante a internação, e uma linfopenia. No dia 16 é quando ela interna, e quando começam as medidas do início do antibiótico, do antiviral e da troca do corticoide para solumedrol de 62,5. No dia 19, que é o pior momento clínico dela, quando ela precisa de 8 litros de O2 e transfunde um concentrado. E é o pior momento laboratorial dela, que ela está com 1.400 de ferritina, uma anemia importante, um LDH que não está aqui, mas ele vem evolutivamente pior, e uma PCR também alta. No dia 28, então, ela já vem melhor clinicamente, já está sem febre há alguns dias, e a gente reduz o corticoide, mantém uma litragem de 2-3 litros e suspende tanto a azitro quanto o oseltamivir, ela vem em queda dos marcadores inflamatórios. No dia 3/6, que a gente reduz para 40 mg a prednisona, suspende o Tazocin, e aí continua mantendo 2-3 litros por minuto, e o dia da alta hospitalar. O próximo slide é só uma evolução dessa curva dos marcadores inflamatórios. A gente vê durante a internação, ela melhora a linfopenia, melhora a hiperferritinemia, tem uma queda do LDH e uma melhora do hematócrito, principalmente após a transfusão, conseguindo manter a hemoglobina depois do concentrado. E aí a gente vai mostrar agora a tomografia do dia 31.
E aí eu vou pedir novamente o auxílio do professor Domênico. Vou passar primeiro aqui o parênquima. Ela ainda mantém, né, umas opacidades em vidro fosco, mas houve uma piora, assim, que eu diria acentuada, esse padrão intersticial. Parece que a gente vê um pouco de mais distorção, né? Do que vê. Ainda tem vidro fosco, aqui eu acho que tinha mais. Pena que a gente não pode colocar uma do lado da outra, mas então parece que tem menos vidro fosco, mas ainda tem, e mais distorção. Tem muita distorção, principalmente na base. Ó. Então aqui dá para ver muito mais essa distorção, parece que o pulmão ficou até um pouquinho menor. Então, nas bases, tem algumas áreas de confluência, aí, né? Então, esse rendilhado, que já foi discutido, né? Ficou um pouco mais intenso, e nas bases tem algumas áreas já sugerindo até algumas focos já de consolidação. O que isso é uma preocupação, né? Muito grande, né, em se tratando de Covid, né? Isso, às vezes, indica um prognóstico mais ruim, às vezes indica associação com uma doença bacteriana, uma infecção bacteriana, ou até mesmo é difícil descartar, no meio disso tudo, assim, uma alteração vascular, que está sendo muito descrita na Covid. Então, nessa altura, podíamos pensar nessa possibilidade também. Tá? Vou passar o mediastino, só para a gente... Ótimo. Não, tá bem mais acentuado, né, o padrão. Né? Dá até para ver isso na janela mediastinal, que houve realmente uma progressão, uma piora, mas eu diria que mais da alteração de distorção do que do vidro fosco. Né? Então, houve uma melhora do vidro fosco, uma piora da distorção arquitetural em pouco tempo. Apesar do uso que a gente pode... Vou voltar aqui para a apresentação, aí a gente consegue fazer essa análise comparativa das imagens, né? Então, pois é. Então, olha a base no dia 16, né? E olha a base, não está na mesma altura, mas está próximo. Dá para ver que houve uma piora, então, nas últimas imagens, tá? Comparando 16 do 5 com 30, vê que houve muito mais distorção arquitetural e algumas áreas já começando alguma confluência ali. Né? Então, isso é preocupante, porque aí, como eu comentei, né? Precisa ver se tem a possibilidade de alguma infecção bacteriana associada, se ela teve algum distúrbio, alguma alteração de coagulação, né? E esses doentes fazem isso com alguma frequência. Então, essa é exatamente o que o Dr. Domênico está pontuando. A gente manteve o corticoide, então a gente preferiu não desmamar mais o corticoide por causa dessas alterações evidenciadas no dia 30. E aqui é só uma evolução, uma linha do tempo da imagem e da clínica dessa doente, né? No dia 16 do 1, aqui é uma imagem da doença estável. No dia 30 do 4, que é a primeira vez que ela vai à emergência, com um quadro arrastado de uma febre, fica 24 horas na emergência e tem o primeiro PCR negativo. No dia 16, que é quando ela interna, né, que você tem uma piora importante do padrão do vidro fosco, principalmente da imagem no dia 16, com uma hipoxemia, a associação de outros sintomas, como anosmia, diarreia, tem relação com o Covid ou outra doença viral. E no dia 31 do 5, essa piora mais uma consolidação periférica, diminuição do vidro fosco, mas uma melhora sintomatológica, ela fica febril há 9 dias, com uma queda dos parâmetros inflamatórios e a aproximação da alta hospitalar. Aí, nesse momento, eu vou voltar para só pontuar algumas coisas que a gente ficou em dúvida na enfermaria, que é justamente isso, né? A gente tem um PCR que confirma que em algum momento existiu essa infecção por Covid-19,
Só que a gente não sabe em que momento isso aconteceu. Se é desde o início, o Covid, se ela contraiu durante a exacerbação do quadro da doença de base, se ela teve um quadro arrastado de Covid pela imunossupressão. Então, como interpretar, né, uma das dúvidas que vai surgir é como interpretar esse PCR positivo no meio do quadro com essas alterações das imagens, né? E se todas essas imagens são da exacerbação da doença de base, se todas elas têm relação com o Covid, ou se, na verdade, é um mix disso tudo. Então, são mais dúvidas do que certezas que esse caso traz, né? E uma das discussões interessantes, até com a equipe da reumatologia na época, né? Uma das vantagens do hospital universitário é essa troca que a gente tem com as outras especialidades, é o papel do imunossupressor. Muitas vezes esse doente que já é muito imunossuprimido pela doença, pelo tratamento da doença, às vezes nem tem apresentado uma progressão tão ruim no quadro de Covid, como a gente tem observado, né? Uma paciente que já tem muita alteração estrutural, vem com esse PCR positivo, mas ao mesmo tempo o máximo que ela usa de oxigênio são 8 litros, a gente consegue manejá-la com corticoide de antibiótico. Então, até que ponto esse imunossupressor não protege um pouco? É uma discussão que existe ainda essa dúvida, né? Eu vou encerrar aqui com o compartilhamento da minha tela para a gente discutir esse final. Vamos lá. Então, eu gostaria de aproveitar esses comentários finais, reflexões finais que a Fernanda fez, e instigar um pouquinho o Domênico. Domênico, esses pacientes que têm doenças de base, doenças intersticiais, enfim, né, diferentes momentos de evolução dessa doença, a tomografia, como é que ela pode, de fato, enfim, nos auxiliar na suspeita, enfim, da complicação infecciosa, Covid ou não presença de Covid, enfim, é possível, até que limite, enfim, como é que você vê essa questão do método em si, né, no contexto de doenças estruturais prévias, né, como, por exemplo, a nossa paciente aqui, que já tinha comprometimento, enfim, né, intersticial, e a questão dos vírus, e particularmente diante da pandemia da Covid-19, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta? Bom, às vezes é muito difícil, né? Às vezes. Primeiro que, no meu entendimento, um paciente que já tem uma doença estrutural, uma infecção viral pode ser catastrófica. E tem gente que já discute para o outro lado, que alguns pacientes têm alguma proteção, eu não entendo muito bem isso, que proteção teria. Então, já é um doente imunossuprimido, né? Ele já tem alteração estrutural, os mecanismos de defesa anatômicos desse doente já são piores. Então, se soma um quadro viral, a tendência é piorar. A imagem pode nos ajudar muito, por exemplo, para fazer uma diferenciação, como você falou, se tem alguma doença bacteriana associada. Bom, pela imagem, a gente sempre busca uma consolidação. Consolidação é a progressão, né? Na Covid, a consolidação é a progressão, é a porta aberta para a infecção. Ali começa. E eu tenho visto muitos casos lá no fundão assim, né? Tem áreas de consolidação, já liga aquele alerta que possivelmente já tem uma infecção bacteriana associada, isso é um fator de prognóstico, um fator prognóstico ruim para esses pacientes. E uma outra alteração que a gente tem sempre procurado, e a gente tem visto, por exemplo, e tem chamado isso como pós-Covid. Alguns pacientes, eles têm mostrado na evolução muitas faixas nas bases pulmonares. São faixas que a gente chama esse pensamento muito acentuado, né? São faixas densas, eu tenho referido no laudo, faixas densas, né, de aspecto fibrótico, uma fibrose mesmo. Isso pode ocorrer tanto em razão da alteração viral, propriamente dita, quanto em razão da embolia que esses pacientes podem ter. Tá? Com muita frequência, isso a gente vê num paciente sem Covid, me chama a atenção. Quando eu olho uma faixa dessa na base, e nós fizemos, tem pouco tempo isso, um diagnóstico baseado nessa alteração. Uma faixa, um paciente dispneico que não melhorava, né? Eu acho que o João viu um caso parecido nesses dias também, assim.
e era embolia pulmonar. Então, isso também é um alerta, né? E a outra alteração, que é aquela evolução rápida para o pulmão branco, para a SARA, aí certamente, né, tem algum componente infeccioso. Agora, eu queria chamar a atenção que a gente não tem visto, por exemplo, nesse contexto, né, de imunodeficiência, é um contexto que favorece a infecção fúngica, e a gente não tem feito diagnóstico nesses pacientes. A razão a gente ainda não está entendendo bem, era de se esperar, talvez porque essas doenças fúngicas são lentas, são mais lentas, por exemplo, a aspergilose semi-invasiva, invasiva, a gente não tem feito esse diagnóstico, mas alguns pacientes vão a óbito e também não é feita autópsia. Então, a gente não sabe se há também a concomitância de uma infecção fúngica grave associada, né, e que faz com que esses pacientes possam evoluir também para o óbito. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o professor Barros Franco e depois direto logo para o Leonardo Palermo. Professor, inicialmente, assim, essa paciente usou corticoide desde o início da internação dela. Tá? Isso não é um protocolo adotado lá nos pacientes da UFRJ, mas especialmente nesse caso foi adotada essa conduta. Então, queria só que o senhor comentasse, quer dizer, em relação a essa ideia de ter começado o corticoide precoce, se acha que foi adequado, se não foi, e mais em geral, quer dizer, a sua impressão em relação ao uso do corticoide nos pacientes de COVID. E também depois que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da anticoagulação. Chegou um momento que ela teve um dedímero que subiu bastante, foi em torno de 6.000, e chegou-se a haver essa discussão em relação a aumentar a dose do anticoagulante, só profilático, fazer uma dose mais alta ou não, e queria ouvir a sua opinião em relação a isso. E depois aproveitar e jogar logo para o Palermo, perguntar para o Léo se você acha que existia algum papel da broncoscopia nessa paciente especificamente, quer dizer, que a gente não sabe se ela tem uma exacerbação da doença intersticial, o quadro não está muito certo, naquele momento tinham 2 PCRs negativos para COVID, e aí vou um pouco além, talvez meio viagem, mas se você vislumbraria algum papel para criobiópsia nesse caso, já que, quer dizer, você é o cara da experiência na criobiópsia por aqui. Bom, deixa eu responder a sua pergunta, mas só fazer um complemento. Na realidade, algumas perguntas que foram feitas são aquelas perguntas de $1 milhão. Ninguém vai responder, até porque ninguém sabe, né? Agora, algumas a gente sabe. Quer dizer, para algumas, dentro da possibilidade de certeza que o médico pode ter, eu acho. Primeiro que essa doente tem uma doença do colágeno, né? Uma doença em progressão. Quer dizer, isso não é só uma COVID. Segundo, eu acho que ela teve uma agudização nos últimos dias pelo vírus do Covid-19, certamente, né? Terceiro, eu acho que, infelizmente, o que nós chamamos de isolamento no hospital não é isolamento, é ajuntamento dos doentes com Covid e ajuntamento dos doentes sem Covid. Isso é ruim. Quer dizer, essa doente, especialmente a doente em dúvida, deve ficar num isolamento, exatamente, mas não junto com os demais doentes de Covid. Mas é lógico que ela não pode ficar com doentes não Covid. Então, esse é o terceiro. O quarto ponto é que eu acho que o tratamento, ela seguramente veio no que a gente chama da fase de média gravidade. Eu divido sempre doente em sem gravidade, média gravidade e alta gravidade. Alta gravidade é o que está no CTI para ser entubado. Então, doente de média gravidade por Covid. A evolução dela, nesse tipo de doente, demonstra que tem 2 fatores que contribuem: a agressão pela citocina e os processos trombóticos. Eu acho que nessa fase as 2 coisas devem ser usadas: esteroide, 0,5 mg por quilo de peso. Isso foi demonstrado recentemente, inclusive com um trabalho duplo cego com o uso de dexametasona. Evidentemente, não é por ser dexametasona, é por ser um esteroide. Eles usaram na dose de 32 mg de metilprednisolona ou 40 de prednisona. Então, acho que o uso de esteroide
Acho que deve usar anticoagulante. O anticoagulante eu utilizo 0,5 miligramas por quilo de peso. No indivíduo é uma dose razoável, né? Uma dose totalmente anticoagulante. E nos doentes mais graves eu uso anticoagulação plena, mas é um risco. Já tive algumas complicações e realmente é uma coisa que tem que se pensar. Em relação à evolução radiológica, eu queria só, não digo discordar, mas pensar de forma um pouco diferente do Domênico, porque, na minha experiência, é muito rotineiro que o doente com Covid tenha, primeiro, uma doença exclusivamente intersticial e, mesmo melhorando, ele evolua para uma forma alveolar antes de desaparecer, sem infecção, sem febre, que eu acho que foi o caso dessa doente. Essa doente teve uma lesão alveolar no momento em que ela estava melhor, menos hipoxêmica, sem febre, com PCR baixo, com os fatores inflamatórios menores, o que sugere que esse processo foi uma evolução natural da doença por Covid, como a gente vê com frequência, de alveolização. E a evolução foi também uma evolução que nós temos observado em Covid, mas poderia ser da doença do colágeno, que é o desaparecimento da doença intersticial, aparecimento um pouco de alvéolo e aparecimento de, como o Domênico citou, daquelas imagens trabeculadas de padrão fibrótico e que a gente discute um pouco em algumas outras doentes que tem um padrão COP, como se fosse uma pneumonia em organização. Tem até o nome, já que é no fase aguda, é um AOP, né? Que é pneumonia em organização aguda. Já era descrito em SARA, não é nenhuma coisa muito recente. E nesses doentes eu concordo absolutamente com vocês. Você deve não só manter o corticoide, como manter por um período mais longo e por uma dose mais alta. Então, essa doente eu faria exatamente isso. Deixaria ela com esteroide, não só para a possibilidade de uma agudização da doença de base, mas como própria padrão de AOP que ocorre, às vezes, na fase final do Covid, quando o doente melhora. Mas o grande risco que todos hoje nós discutimos é se esse doente vai deixar sequelas, mesmo recuperando do Covid, e a nossa tendência é tentar procurar. Hoje em dia, inclusive, já se discute se esse não seria o doente e nós devíamos pensar, inclusive, em usar drogas antifibróticas. Bom, então É o que eu tinha a dizer. Vou seguir, então, em relação às perguntas que o João direcionou para mim. A gente pode pensar, nesse caso, em dois ângulos, né? Um doente imunossuprimido prévio, né? E o doente com Covid, né? E ela, no caso dessa doente, ela tem as duas condições, né? O imunossuprimido, a gente já sabe do benefício da broncoscopia para coleta de material mais nobre, né? Principalmente porque esses doentes têm diagnóstico diferencial entre doenças infecciosas tipo viral, bacteriana, né? Micobactéria. Só que, nesse contexto, juntando com a hipótese que a gente tinha do Covid, eu acho que é uma doente que a gente traria mais risco de contaminação para a equipe na execução do procedimento do que benefício propriamente dito para a doente, né? Então, não faria broncoscopia nesse contexto, nesse momento. Em relação a crio, acho que a doente também, nesse momento, não teria indicação também de criobiópsia, e mesmo ao longo agora da evolução dela, ela não tem um padrão UIP, de fato, concordo com o professor Barros Franco, um padrão mais para indeterminado, né, naquela classificação de UIP radiológica, e é uma doente provavelmente candidata à imunossupressão, e agora com a maior liberação dos antifibróticos para as doenças fibrosantes progressivas, possivelmente vai ser uma candidata ao uso de antifibrótico, agora inclusive pela doença intersticial, talvez pelo Covid, mas principalmente pela artrite reumatoide e o Sjögren dela. Acho que podemos... agradeço muitos comentários. Fernanda, parabéns pela apresentação do caso. Agradeço por intervenções e comentários bastante ilustrativos. E eu acho que nós podemos passar agora para o segundo caso, do Sul Fluminense. Convidar, então, o Júlio para compartilhar a tela e nos apresentar esse caso. Boa noite a todos. Eu vou
compartilhar aqui a tela para a gente começar a apresentação. Esse, na verdade, foi um caso conduzido por uma colega intensivista aqui na região. Eu não participei da assistência direta desse caso, mas achei interessante que a gente pudesse discutir aqui a evolução dele. A internação é uma internação razoavelmente longa, o paciente ficou praticamente um mês internado nesse hospital, e aí ele começa, então, com uma admissão em 26 de abril, quando a gente estava começando a ver os casos de síndrome gripal pelo coronavírus aqui na região. Era um paciente do sexo masculino, de 34 anos, dando entrada na unidade com uma queixa de febre, mialgia e sintomas nasais iniciados 3 dias antes. Ele, de história patológica pregressa, tinha relato de diabetes, em uso de metformina e glibenclamida, hipertensão em uso de atenolol e hidroclorotiazida, era obeso. Na história social, o que tinha digno de nota era só uma ingestão alcoólica eventual. Ao exame físico, ele se encontrava taquidispneico, taquicárdico, com uma pressão arterial normal, saturando a 95% em ar ambiente. O exame dos aparelhos de órgãos não mostravam nenhuma alteração digna de nota. O exame da admissão, ele apresentava uma leucocitose 16.700, com desvio para a esquerda, uma certa linfopenia, função renal estava ok na ocasião, lactato também normal, um dedímero de 907, que estava elevado, PCR de 181 e uma gasometria em ar ambiente que tendia aí a uma alcalose respiratória. A primeira imagem é essa, é a tomografia do dia. Só voltar aqui só um minutinho. Era a tomografia, então, do dia, da admissão é essa. Ele apresenta, já no início aí dos cortes dos lobos superiores, uma opacidade em vidro fosco, que vai se tornando mais evidente na medida que a gente caminha para os cortes inferiores. E aí aquelas bandas, né, aquelas faixas densas que o professor Domênico tinha descrito anteriormente no caso da Fernanda. Vou deixar aberto aí para o professor comentar alguma coisa em relação à imagem. Essa aí está bem característico, velho. A propósito, né, esse questionamento da Fernanda, era a isso que eu me referia. Então, esse caso mostra um vidro fosco arredondado, um paciente previamente rígido, né? 34 anos, jovem, com quadro febril gripal, quadro viral, clássico. Então, não pensar em Covid nesse caso, não se vai fazer nunca diagnóstico, né? Então, isso é clássico, está aí, essas opacidades periféricas. Agora, tem um fator preocupante que eu chamei a atenção nesse caso. Ele não tem alteração estrutural prévia. Ele tem essas opacidades já na base, nas duas bases, né? Já com algumas áreas de consolidação, já indicando, para mim, isso é um fator prognóstico. Então, esse é um caso que a gente tem que ficar alerta. Ele já tem uma leucocitose. Então, possivelmente, esse seria um candidato a ter uma infecção grave, bacteriana associada, né? E essas faixas que a Fernanda perguntou, era isso que eu estava tentando dizer. Essas faixas aparecem muito, por exemplo, no TEP crônico. São essas faixas mesmo, aí na base, né? Que o Carlos Alberto deu um termo muito, muito feliz aí. Né? Como é que ele falou, Carlos? Qual foi o termo que ele usou? Um termo próprio mesmo, né? Então, essas faixas já indicam uma evolução assim, preocupante. Bom, seguindo aqui, a conduta foi, então, a associação de amoxicilina com clavulanato e azitromicina.
o paciente teve iniciado também hidroxicloroquina, iniciou-se também enoxaparina numa dose intermediária, acho que era isso que o João Pedro estava falando há pouco tempo, com relação a uma dose que não chegaria à anticoagulação. O hospital em questão já tinha um protocolo que se guiava com respeito ao que se tinha de dado do dedímero, com doses específicas para enoxaparina. Além disso, sintomáticos. No primeiro dia de internação, o paciente já começa, então, com piora do esforço respiratório. Ele agora apresenta aí uma frequência respiratória de 40 incursões por minuto, uma saturação de 92% em catéter nasal a 3 litros por minuto. Os exames agora, a PCR, que era de 180, passa para 340, já no primeiro dia de internação. O teste rápido para influenza A e B veio negativo e, obviamente, ele já tinha coletado o SWAB para fazer o RT-PCR para SARS-CoV-2. A conduta, nesse caso, foi intubação orotraqueal, com encaminhamento e admissão desse paciente para a unidade de terapia intensiva. Na evolução, o paciente foi, então, conduzido com ventilação protetora, modo VCV, baixo volume corrente, pressão de platô menor ou igual a 30, a FO2 aí era de 100%, a PF do paciente já era de 124, houve troca, então, da antibiótico terapia já para tazocin, amikacina e vancomicina. Foi coletado também um aspirado traqueal, que veio isolamento de estenotrofomonas maltophilia, obviamente, posteriormente, né, alguns dias depois a essa aquisição para esse inventário microbiológico, e o RT-PCR veio positivo realmente para SARS-CoV-2. Com a piora da leucocitose, tendo em vista esse isolamento do germe, foi optado pela troca de antibiótico para meropenem, vancomicina e agora o Bactrim. Em 8/5, o paciente piorou ainda mais os padrões ventilatórios, agora com uma PF de 100, o PIP de 16, um FO2 de 80%, ele nesse período todo sem amina vasoativa e também sem resposta à pronação. A gasometria aqui já apresentando uma acidose respiratória importante. O raio-x era esse. Eu vou deixar um pouco aberto para a gente poder discutir o que se faz, o que os colegas moderadores aí teriam de posição para oferecer para o paciente nessa situação. Eu vou abrir aqui a minha tela para a gente poder compartilhar a tela. Acho que agora todo mundo está sendo visto, né? Tá bom. Muito bom, Júlio. Eu vou começar, então, fazendo algumas perguntas, perguntar para o professor Barros Franco. Primeiro, se ele tem a impressão, quer dizer, isso, acho que inicialmente surgiu essa expectativa que eu não sei se chegou a se confirmar. Existem fenótipos diferentes de pacientes com COVID? A partir de diferentes fenótipos, a gente poderia, talvez, ajustar uma conduta terapêutica diferente? Eu fico imaginando, quer dizer, esse é um paciente talvez jovem, com muita inflamação participando, né? A gente tem muitos relatos também de pacientes obesos, ao mesmo tempo, quer dizer, a grande maioria dos pacientes mais graves, idosos, com uma evolução aí talvez relacionada ao próprio vírus. Queria ouvir a sua opinião em relação a isso, ou se, na verdade, é uma tendência nossa a tentar encaixar ou classificar os pacientes, quando, na verdade, o vírus não respeita isso, ele age da maneira que age em diferentes organismos. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho que é um caso interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, na radiologia, vê aquilo que já foi comentado previamente. É um padrão
provavelmente clínico e radiológico de fase 2 disso. É uma doença entre fase 2 e fase 3, ou seja, um doente moderadamente grave ou muito grave, né? Pelo padrão, porque não é só vidro fosco, ele já tem uma imagem de alveolização. E é provável, como falou o Domênico, que tenha agente infeccioso. Eu acho que todo doente que entra em fase 2, independente de ter febre ou não ter febre, esse doente tem que ter a cobertura antibiótica. E a cobertura rotineira é essa, é uma cobertura que tem azitromicina e um outro antibiótico. Pode ser amoxicilina e clavulanato, pode ser ceftriaxone, né? E mipenem só se houver um fator adicional. Então, acho que é isso. Em relação ao tratamento, o doente fase 2, que normalmente ocorre depois do 10º dia, ele não se beneficia de nenhum antiviral. Então, na realidade, mesmo que se existir um antiviral ativo contra o SARS-CoV-2, no caso que foi feito, né? A cloroquina, que, enfim, ficou essa polêmica. Eu uso cloroquina, só para te entender, eu uso cloroquina, mas eu uso cloroquina nos primeiros 5 a 7 dias. Depois ele já saiu da fase viral e entrou na tempestade citocinética, então não adianta mais nada. Mas, nesse momento, ele foi evoluindo. Algumas coisas nós já aprendemos. Primeiro, a intubação, se puder ser protelada, melhora muito. O doente deve ser ventilado com full face, né? Que melhora bastante. E a intubação tem alguns fatores que são muito discutidos, mas que agravam o doente. Uma coisa muito interessante é que quando você intuba o doente, frequentemente 24 horas depois ele faz insuficiência renal. Não sei se o seu doente teve insuficiência renal, mas não se sabe exatamente por quê. Agora, então faço isso. Acho que deve anticoagular, está perfeito, isso foi demonstrado em múltiplas autópsias que esses doentes têm coágulo. E o doente deve usar esteroide. Eu acho que deve usar esteroide porque é uma das drogas que já se provou até hoje em dia que funciona. Agora, em relação à pergunta, eu acho interessante. Sim, tem sim. Claramente, o doente em CTI tem 2 fenótipos absolutamente distintos. Alguns doentes têm uma complacência baixa. Esse doente de complacência baixa tem que ser conduzido como um SARA, né? Com PIP alto, titulando de PIP, fazendo uma série de técnicas, que são as técnicas caras de clara. E tem outros doentes que não. Eles têm hipoxemia grave e a complacência dele é normal, ou próximo do normal. Se esse doente for ventilado com pressões muito elevadas, eles não só não melhoram, como eles pioram, claramente pioram. São doentes que têm microobstruções vasculares e têm um déficit de perfusão. E se ainda mais esse doente for mantido com baixos volumes circulantes, como a gente faz em SARA, dando muito diurético, eles pioram ainda mais. Eu te toco recentemente, tem 6 dias, um doente que isso ocorreu claramente. Nós tivemos que fazer muito volume dele, tivemos que fazer plasma light à vontade, só assim ele melhorou, né? Então, eu acho que é importante você, quando for ventilar esse doente, ver se nós estamos ventilando um doente do tipo SARA ou se nós estamos ventilando um doente que tem complacência normal, que muda a rotina, né? Então, eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo e nós sabemos muito pouco sobre essa doença, mas algumas coisas nós já sabemos, juntando a autópsia, juntando a prática clínica. Era isso, João Pedro. Respondi a sua pergunta? Respondido. Obrigado, professor. Júlio, acho que você pode continuar o caso, depois a gente volta a fazer mais umas perguntas ao final. Perfeito. Bom, então, só para a gente continuar, esse era o raio-x, né, da evolução do paciente nessa condição de piora ventilatória, e a opção terapêutica seguida aí foi a de se instituir ECMO. O paciente foi, então, colocado em modalidade veno-venosa, a enoxaparina foi substituída, então, por anticoagulação com heparina não fracionada em bomba infusora, e o paciente apresentou logo em seguida essa gasometria.
uma gasometria que já mostrava aí uma tendência a uma alcalose mista, uma saturação de 97%, com melhora, obviamente, dos padrões ventilatórios, porque agora ele já não precisa mais do pulmão, né? O ECMO está fazendo esse serviço para ele. Na evolução, o paciente tem uma nova piora da leucocitose com bastonemia, ele passa aqui a necessitar de amina em dose baixa, ele usou noradrenalina em dose baixa durante um período curto, foi feito um novo aspirado traqueal com resultado posterior de acineto Baumann. Tá? Há, então, ampliação do esquema antimicrobiano com meropenem, poli-B, Bactrim, linezolida e amicacina. Houve também necessidade de concentrado de plaquetas, porque o paciente teve transitoriamente uma plaquetopenia abaixo de 50 mil, com episódios de sangramento na aspiração traqueal. Na evolução, então, ele apresenta piora desses parâmetros ventilatórios, com diminuição da complacência pulmonar, apresentando aí agora essa radiografia, né? Uma opacidade total aí do hemitórax esquerdo, apesar de ser uma radiografia em AP, parece existir um desvio do mediastino para esse lado, associado também aí a uma opacidade alveolar difusa do hemitórax direito. Não sei se o professor Domênico quer acrescentar mais alguma coisa. Ele mudou, né? Saiu do vidro fosco e foi para a consolidação plena. Bom, seguindo, foi solicitada, então, no dia 16 de maio, broncoscopia flexível, por conta dessa hipótese de atelectasia. A broncoscopia realmente identificou um fator obstrutor, um coágulo no bronquifonte esquerdo, mas foi incapaz de desobstruir. O paciente foi, então, submetido à broncoscopia rígida com a retirada do coágulo do bronquifonte esquerdo. O problema é que o paciente não melhorou do ponto de vista ventilatório, ele continuou apresentando baixa complacência, baixos volumes correntes, e aí foi submetido a uma nova tomografia. Essa daí. Já algumas áreas de consolidação, né, em lobo superior direito. A gente não consegue ver realmente o bronquifonte esquerdo. Né, só o mesmo brônquio do lobo médio, depois o brônquio do lobo inferior direito também não visualizado. Professor, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, a esquerda realmente está... O mono expandiu, né? Mas a direita, você vê que tem algumas áreas de essas opacidades, pode ir mais um pouco embaixo, você vê que a periferia, né? Em alguns momentos. Então, isso chama atenção para um detalhe. É claro que ele tem infecção associada, não tem dúvida, mas ele pode ter também um certo grau de edema, de congestão também. Então, a gente sempre especula essa possibilidade, né? Pode estar associada. Às vezes, esses doentes, né, às vezes são infundidos, né, com muita quantidade e tal, e sempre um alerta para nós. Sempre nós buscamos também essas possibilidades. Mas teve uma consolidação clássica aí, né, que se estendeu para todo o pulmão, né? Mesmo com o efeito daquele brônquio ali que foi obstruído, né, dá para ver que consolidou praticamente todo o pulmão, né? Ele tinha derrame pleural também, Júlio? Aí não dá para ver lá? Não. Eu não coloquei a janela de mediastino, mas não tinha derrame pleural, tá? Ele, na verdade, por ocasião do acoplamento à ECMO, ele fez... o cirurgião cardiovascular, na verdade, acabou drenando o hemitórax direito. Você vê aí que existe aqui, né? Você vê uma partezinha aí, parece que em algum momento ele teve realmente um tubo de toracostomia. O problema é que, na verdade, foi por acidente de punção que foi feito isso. Tá? Ele, em momento nenhum, fez derrame pleural em nenhum dos lados. O que havia era realmente uma certa, se eu posso trazer aí um termo da patologia, né? Não sei se seria
muito bem aplicado aí, uma certa hepatização completa ali dos dois pulmões, praticamente, né? Isso, exatamente. Bom, seguindo aí, no dia 21 de maio, ele tinha, então, um volume corrente de 40 ml às custas de alta pressão. Foi feita uma nova broncoscopia, de novo evidenciou-se coágulos em brônquios principais, e no dia 23 ele estava, então, no 15º dia de ECMO. Aqui haveria necessidade da troca da membrana, porque a ECMO ela tem uma validade da membrana, ela vai perdendo a capacidade de fornecer uma FO2 de 100% ao longo da sua utilização. E aqui, então, haveria necessidade de troca, né, dessa membrana. Foi feito de novo broncoscopia rígida com a retirada de mais coágulo. Embora isso tenha sido feito, não teve nenhuma repercussão maior no padrão ventilatório do paciente. O paciente continuou tendo dificuldade na sua complacência, muito baixo o volume corrente, e aí se optou finalmente pela limitação dos esforços terapêuticos. O paciente foi, então, a óbito logo em seguida com a saturação da ECMO. Eu tive oportunidade de fazer um webinar há pouco tempo atrás sobre suporte ventilatório e fiz uma revisão sobre ECMO. Eu não tenho experiência, eu não sei se os colegas aí têm experiência na utilização de ECMO. O hospital que utilizou nesse paciente já fez uso em situações prévias, principalmente na última epidemia de H1N1 que a gente teve, com bons resultados. O problema é que aqui, realmente, a evolução foi catastrófica, né? Nessa revisão sistemática que eu pude ver, ele, apesar de fazer todo sentido você colocar um paciente desse para poupar o pulmão e tentar dar tempo para esse pulmão recuperar e novamente o paciente ter a possibilidade de reaver e ter essa convalescência evoluindo, né? O problema é que esse tempo de recuperação para um pulmão desse, por exemplo, é impossível a gente prever quanto tempo o paciente necessitaria para ter resolução disso daí. Então, eu acho que, ao meu ver, a decisão acabou sendo uma decisão que não tinha realmente uma outra possibilidade a ser feita, né? Não sei. Vou deixar aberto para os colegas. Júlio, obrigado pela apresentação. Eu gostaria, então, de convidar o Léo para falar um pouco sobre a experiência, enfim, qual a sua experiência com ECMO, o que você pensa dessas reflexões que o Júlio fez agora, enfim, as indicações, enfim, nesse caso, a aplicação, como ele evoluiu, e gostaria muito de contar com as suas reflexões, Léo, sobre a questão da utilização da ECMO para nesse cenário, né, desses pacientes graves, Covid-19, e, enfim, se você teve, qual a sua impressão, sua experiência em relação à evolução desses casos que você teve a oportunidade de acompanhar, que tiveram, de fato, indicação de utilização de ECMO. Eu acho, especificamente nesse caso, a indicação foi precisa, né? Um doente que foi descrito por menores, mas provavelmente estava sedado, bloqueador neuromuscular, não respondeu à manobra de prona, né? Manteve principalmente uma acidose respiratória ameaçadora à vida. Então, foi instituída a ECMO veno-venosa perfeitamente aplicada, né? O que a gente tem visto, talvez um pouco diferente da pandemia da epidemia, da pandemia do H1N1, é exatamente essa demora maior para a recuperação dos pacientes, né? Então, acaba que são quadros mais arrastados, né? Que demandam muito mais da equipe assistente, né? Que acompanha esses pacientes, a equipe multidisciplinar mesmo, né? A equipe da cirurgia cardíaca que instala ECMO, perfusionistas, os intensivistas, né? E no contexto de uma pandemia que a gente tem tantos doentes ao mesmo tempo graves, isso se torna um fardo ainda maior na condução desses doentes, né? E à medida que eles demoram mais a melhorar, eles estão expostos às intercorrências pertinentes da terapia intensiva, né? Começam a fazer ventilação, pneumonia associada à ventilação, distúrbios de coagulação,
esses doentes específicos da Covid, a gente tem visto muitos eventos tromboembólicos, né? Especificamente em relação à ECMO, eu tive uma experiência agora nessa pandemia, lá no nosso serviço, lá no Norte Dora, uma doente também que chegou, era uma obesa, diabética, história parecida, jovem, 40 e poucos anos, uma evolução catastrófica, foi para a ECMO, melhora, sai da ECMO e 3, 4 dias depois faz um evento agudo, um TEP maciço, com disfunção nova de VD, e acaba falecendo na nossa frente, né? A despeito de terapia trombolítica tendo sido realizada no momento. Então, acho que existe o papel da ECMO, né? Os serviços têm que estar estruturados para ter um doente em ECMO, que não é uma coisa fácil, né? E ainda mais nesse contexto de pandemia, com a alta demanda de doentes graves que a gente tem, a gente saber selecionar aquele doente específico que vai se beneficiar e também não vai prejudicar a assistência dos outros também, que são igualmente graves e que eventualmente têm mais chance de sobreviver, né? Mas, infelizmente, essa evolução que o Júlio descreveu não tem sido rara, né? A evolução muito arrastada e, em algum momento, o paciente falece por alguma intercorrência e, infelizmente, não teve o efeito benéfico final, que seria o doente sair desse quadro grave mesmo. Professor Barros Branco, o senhor sugeriria alguma outra conduta, alguma outra, desse contexto de evolução, uma evolução realmente bastante catastrófica, né? Enfim, sabemos que esse paciente tinha já alguns fatores, né, prévios, antes do adoecimento, de risco, porque a gente tem observado que tem sido um prognóstico pior, mas o senhor gostaria de acrescentar alguma questão, algum aspecto, alguma coisa que nós poderíamos ter sugerido em algum momento? Fernanda, eu só vou ativamente perguntar também, aproveitar ainda para o Barros Franco, se ele imagina algum papel ou um comentário sobre o uso de tocilizumab para um paciente como esse. Eu acho muito interessante. Primeiro, falando só uns comentários sobre ECMO, se perguntando sobre experiência, eu tenho uma boa experiência, uma experiência com vários casos de ECMO, né? É o grupo que faz o ECMO para mim, que é o grupo do Alexandre Siciliano, do Bruno Miranda Marques, eu acho que são caras muito treinados nisso, e isso explica, é importante para os pneumologistas que estão assistindo, por que esse doente com tanta gravidade foi submetido a tanta broncoscopia, porque olhando assim você diz, puxa, quem teria coragem de fazer uma broncoscopia de um doente tão grave? Mas quem faz broncoscopia, como eu já fiz várias vezes, em doente com ECMO, é uma tranquilidade, né? Porque o doente não precisa estar preocupado com o pulmão do doente. Você passa o broncoscópio, fica horas ali dentro fazendo broncoscopia e o doente está em ECMO. Então, não precisa ter pulmão, como ele disse inicialmente. Eu acho que é um dos poucos momentos que não se precisa ter pulmão, um órgão tão importante para todos nós. Tão importante não, mais importante, hoje mais importante. Mas, enfim, eu acho que um doente desse, eu faço, quando não responde a esteroide em 24, 48 horas, eu faço inibidor de interleucina 6, tocilizumab, 400 miligramas em dose única, né? E algumas vezes, 24 horas depois, se a resposta não é satisfatória, eu faço mais 400 miligramas, que, aliás, está no protocolo, né? Então, acho que isso pode agregar ao tratamento, não que vá salvar esse doente. Outra observação é o seguinte: minha pior experiência em Covid, que infelizmente não tem sido pequena, é em doentes obesos. O doente obeso é um cofator de muita gravidade. Terceiro, eu acho que esse doente teve duas doenças. Ele teve primeiro uma doença produzida pelo SARS-CoV-2 e depois, provavelmente, ele teve uma doença secundária, uma sepsis, que ele deve ter tido por uma dessas bactérias, e ele evoluiu realmente, aí sim, com pulmão de complacência alta, não respondendo a coisa alguma, que é um pulmão de SARA, né? Mas eu acho que, enfim, a gente perde alguns doentes. Eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é que esse doente não deve, se possível, ser entubado precocemente. Isso já ficou muito claro, que o doente que é entubado precocemente tem um prognóstico pior. Esse doente deve fazer autoprona, quer dizer, ele mesmo deitar de barriga para baixo, deve ser ventilado de forma não invasiva, deve se trocar de decúbito com frequência, manter ele hipoidratado, com diurético, com corticoide, com anticoagulante, se não responder tocilizumab. Hoje em dia existe um recurso ainda em fase de pesquisa, que é o uso de soro de convalescente, né?
que é uma tentativa que nós temos feito, embora até o momento com mau resultado. Acho que ele está sendo usado errado. Ele tem que ser usado no início da doença, porque é a fase de viremia. Quando ele está nessa fase, ele não tem mais vírus circulante. O que ele tem é uma agressão pelas citocinas. Então, mas eu não faria nada diferente. Eu acho que isso ocorre, infelizmente, no doente de 32 anos, é muito triste, mas acho que o ECMO tem o seu papel. Um dos problemas que eu chamo a atenção, que você apresentou, nós temos que ficar muito atento, é que tanto o ECMO como o diálise, o doente precisa ficar anticoagulado, né? E nem quem faz o ECMO, nem quem faz a diálise, acha que o doente está anticoagulado quando ele começa a sangrar. É por um outro motivo, e não é. É porque esse doente está anticoagulado. E ele tem que diminuir a anticoagulação, senão ele vai fazer hemoptise, ele vai fazer sangramento, ele vai fazer sangramento subdural, e, portanto, você tem que ter um certo grau de controle sobre os especialistas em ECMO, sobre os especialistas em diálise, para segurar um pouco a anticoagulação, porque em diálise diz que não está nunca anticoagulado, e eu não sei por que os doentes sangram, pelo menos os meus, com alguma frequência. Então, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, vocês ofereceram o que existe de melhor, mas, enfim, nem sempre a gente, infelizmente, ganha. Né? Tá ótimo. Obrigada, professor. Enfim, eu acho que foi uma oportunidade de vermos diferentes apresentações, casos realmente a ideia nossa foi de propiciar, né, a discussão de vários aspectos, várias formas de apresentação, enfim, as grandes, como o professor mencionou, algumas dúvidas persistem, nós estamos aprendendo, mas muito já se aprendeu, enfim, e a ideia foi essa, a participação de vocês foi excelente, e eu gostaria, então, de abrir, né, para vocês que tanto contribuíram para esse encontro, uma última palavra ou um comentário que vocês gostariam de enfatizar, começando, Palermo, não sei se você gostaria de enfatizar algum aspecto importante, alguma mensagem. Foi, inclusive, uma coisa que o professor Barros Franco levantou em relação à intubação precoce desses doentes, né? Que a gente, antes da doença chegar aqui no nosso meio, a gente escutou bastante, leu bastante coisa que era primordial a intubação precoce, né? E o que a gente foi adquirindo de experiência, que, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, né? Acho que a gente tem que entender o doente como uma pessoa única, né? E naquele contexto a gente determinar se é um doente que, com medidas outras que não a ventilação invasiva, ele vai conseguir passar por essa tempestade de citocinas, por esse momento de inflamatório exacerbado, a ponto de conseguir sair da doença dele sem precisar de medidas mais invasivas com ventilação mecânica, né? Que uma vez instituída, ela é uma ponte, né, dentro do tratamento, ela não trata o pulmão de forma alguma, né? Ela é um facilitador no processo de cura, quando bem indicado, mas também tem os seus problemas, as suas intercorrências, né? As pneumonias associadas à ventilação mecânica, os barotraumas, a lesão induzida pela ventilação mecânica, a lesão pulmonar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E, eventualmente, alguns doentes vão se beneficiar de medidas como ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo, ou a própria autoprona com fluxo eventualmente um pouco maior de oxigênio, né? Então, a mensagem principal que acho que a gente leva depois desses quase 3 meses, 4 meses acompanhando esses doentes é que a intubação não é sempre a melhor resposta, né? Talvez a gente tenha que pesar exatamente o melhor cenário para cada doente, né? Isso no âmbito da terapia intensiva, já que fui chamado para falar sobre isso. Obrigada, Leonardo, foi ótimo. Domênico, você gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma questão que você gostaria de enfatizar com essa experiência do caso que foi analisado? Eu acho que todos nós temos aprendido muito, mas a coisa mais marcante para mim é o conhecimento que a gente vem acumulando através do tempo, né? Então, em pouco tempo, eu lembro que a coisa que mais me chocou foi sobre intubação precoce. Eu discutia muito com o Leonardo, que está aí, né, em Palermo, por telefone, para aquele jovem médico, né, brilhante, falou: Leonardo, o que você acha? Eu não me conformo com esse negócio de intubação precoce. E o tempo, como o caso do Alberto
provou que não, isso foi um grande equívoco, né? E assim também em outras situações. Nós vamos aprendendo, vamos construindo conhecimento, né? E isso nos deixa com muita segurança para a gente ser um pouco mais humilde, né? Quando a gente vê essa desgraça toda acontecendo. Lá no Fundão, eu brincava quando a gente viu os primeiros casos lá na China, em dezembro. A gente brincava e hoje nós relembramos isso. Aí eles me perguntaram, Domênico, você lembra o que você falou em dezembro, que aquilo era um vírus frouxo? Você ainda acha isso? Que o coronavírus era um vírus frouxo? Falei, que coisa, né? Como que a gente podia imaginar que ia acontecer uma coisa dessa, né? Então, e tem mais, eu acho que a gente também, uma outra coisa que eu estou perseguindo, eu estou revendo todos os casos lá do Fundão antigos, eu estou em fevereiro já. Eu tenho certeza que eu vou encontrar um caso lá de Covid que não começou em março. Esse vírus circula no nosso meio, acho que pelo menos desde dezembro. Pelo menos, né? A gente tem um intercâmbio muito grande com estrangeiros aqui. Antes do carnaval tinha muito estrangeiro e o negócio explodiu agora. Então é isso. Vamos seguindo nessa travessia, né? Eu acho que a gente está no meio dela. Tá ótimo, muito obrigada, Domênico. Professor Barros Franco, você gostaria de fazer alguma reflexão final? Eu gostaria só de fazer um comentário da Meli Grid, está aqui, porque eu pude ter a oportunidade de tê-lo nas sessões clínicas lá no Fundão, e como enfim, a minha felicidade de poder tê-lo aqui conosco, rememorando, enfim, da grande escola, enfim, né, aprendizado. Eu realmente estou muito feliz da sua participação aqui conosco nesse encontro, nas suas contribuições. Fernanda, eu tenho sim. Na realidade, você tirou algumas das palavras que eu gostaria de dizer, mas estavam em bocas muito melhores do que a minha. Em verdade, eu acho que se eu posso tirar alguma coisa dessa reunião, o maior prazer, além, evidentemente, de estar com vocês, lembrar de belos momentos, né? Você citou as nossas reuniões, como eu já citei anteriormente, do serviço de pneumologia, do serviço de endoscopia, que nós trabalhamos tanto nesse sentido, depois no IDT, né? No qual hoje eu seria um subordinado seu, porque eu fui diretor de saúde, mas nunca cheguei a ser o diretor-geral do IDT, então eu seria um subordinado com muito prazer. Então, eu acho que esse, para mim, foi o maior ganho dessa sessão. Agora, se falar alguma coisa em relação ao Covid-19, ou SARS-CoV-2, como é o nome correto do vírus, que Covid é da doença, em verdade, o que eu acho que é são duas grandes coisas muito importantes. O primeiro é que lembrar que isso é uma doença como outra qualquer, e como qualquer doença precisa de médico. Você não pode ficar em casa porque tem febre, dor de cabeça, uma certa diarreia, porque isso pode ser tudo, pode ser pneumonia, pode ser sinusite, e você fica em casa tomando Novalgina para tratar de uma baita sinusite ou de uma baita pneumonia. Então, você tem que ter o diagnóstico, né? É claro que eu entendo que, em relação de saúde pública, fica difícil todo mundo ir ao médico, mas o doente tem que ir ao médico. Então, fique em casa se não se sentir nada, né? Em relação ao tratamento, eu quero dizer que existem muitos tratamentos, e alguns, digamos assim, cientistas, né, que nunca viram vírus, a não ser, evidentemente, no resfriado de algum amigo ou no computador, eles discutem muito as nossas condutas porque não tem ainda um trabalho duplo cego contra placebo, com 2 braços, né, e que é indesejável que a gente venha a ter. Mas, no momento, nós temos já alguns dados, especialmente de necrópsia, de experiência, que nos permitem conhecer alguma coisa. Então, uma fase de viremia, uma fase de acometimento leve e uma fase de acometimento grave, com condutas já muito conhecidas. Existe hipercoagulabilidade, existe uma quantidade grande de citocina, e isso tem que ser tratado. Então, é importante que a gente trate com o que a gente sabe, com confiança, sem dar esse tipo de resposta que nós esperamos que aqueles que fazem pesquisa clínica de alta qualidade
possam nos ajudar na condução desses doentes tão graves, perdendo, como nós havíamos um caso, um paciente de 32 anos, muito triste, de uma doença pulmonar. Gostaria também, muito obrigada, agradecer também a Fernanda pela apresentação do caso, ao Júlio pela participação, da condução, e eu passo a palavra agora para o João, para ele poder, então, e agradeço também ao João, que também moderou esse encontro, nos ajudou no desenho, na elaboração, para que ele possa, então, fechar esse encontro, essa oportunidade. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado a todos os participantes. Acho que foi ótima a discussão, uma verdadeira sessão clínica, né? Bom, acho que se eu for deixar alguma mensagem final, acho que o SARS-CoV-2, a doença Covid-19, cada vez ensinou a gente, quer dizer, que a gente tem que ser médico de verdade e tem que ser muito humilde, né? A gente viu um caso primeiro que eu até estava de plantão no dia quando essa paciente, quer dizer, a gente tinha certeza que podia tirar ela do isolamento e de repente veio um PCR positivo, quando a gente acha que já entende o que está acontecendo, a gente descobre que não está entendendo. E depois um outro caso que, quer dizer, que se dá tudo que a gente consegue oferecer de suporte para esse paciente, e a despeito disso, quer dizer, um paciente de 32, 33 anos vem a falecer sem que a gente consiga reagir, né? Então, bom, acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar, estudar, ser médico e saber que algumas vezes a doença corre na nossa frente e a gente está correndo atrás dela. Eu agradeço muito a participação de todos, cada um de vocês contribuiu muito para que a gente pudesse ter esse encontro, essa discussão. Espero que vocês puderam acompanhar esse webinar e que depois, aqueles que não puderam participar nesse momento, ele vai estar disponível também no site da Subterra. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a melhor condução dos casos de Covid-19. E muito obrigada a todos e boa noite a todos.